Olá, tudo bem? Bem, há poucos dias eu recebi um vídeo que me despertou todos os sinais de alerta e me senti na obrigação cristã de responder sobre o que penso a respeito do vídeo. Sim, a princípio eu poderia simplesmente ignorar, mas como o recebi, pensei: quantos não estão a divulgar o vídeo, propagando a ideia como algo natural? Então, não posso ignorar. Preciso me posicionar para enviar de volta o meu vídeo resposta. Trata-se do vídeo Data Limite, de Chico Xavier. Na verdade, um documentário sobre a data limite do planeta Terra. Sei que irei desagradar a muitos, mas sinceramente eu fiquei desagradada com o vídeo e com quem compactua do mesmo entendimento. Portanto, ficaremos no mínimo quites. Sim, infelizmente, pela quantidade de informações, ficará um vídeo longo, mas não tem como expor tudo que o vídeo abrange em um vídeo curto. São ossos do ofício para quem realmente quer dar atenção e entender o assunto. Fui pausando milimetricamente o vídeo para tentar captar todas as informações possíveis. Fui fazendo cortes e acrescentando observações, marcando cada tópico que entendi relevante e seus subtópicos, chegando ao seguinte: vamos ao vídeo. Bem, pelo início do vídeo, logo na chamada, já demonstra tratar-se diretamente de religião e crença. A chamada diz: todas as religiões do mundo apontam para um momento único no futuro da humanidade, no qual a realidade será drasticamente transformada num evento singular. A grande preocupação aqui é quanto ao grande número de almas enganadas e, com isso, possivelmente desperdiçadas e perdidas. Bem, se vamos falar sobre religião e crença, precisamos nos remeter ao primeiro livro impresso no mundo, pelo valor imensurável que exerce sobre religião e crença, a Bíblia. Precisamos olhar para a Bíblia para entendermos onde isso tudo começou, por que começou e onde nos levará. A parte do vídeo toda sobre Chico Xavier nos leva à religião. Vamos começar do começo. Em Gênesis 3, de 1 a 5, nos diz o seguinte: que a serpente era mais astuta dentre os animais, e esta disse à mulher. Observa-se que não é a Eva, é a mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim, e disse à mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem dele tocareis, para que não morreis. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O começo de tudo está na vaidade, que talvez seja o maior dos males que tem invadido os corações nesta era. Queremos ser como Deus. Observe em especial a abordagem de Satanás. Ele não chega como um descrente, como um ateu ou como alguém que logo de cara desafia a fé que a mulher tem em Deus. O mais provável é que se apresente como um anjo de luz,
como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11:14, com frequência. Dessa maneira, parecia, assim, um ser sábio e de luz a serpente ao se apresentar a Eva. A forma como Satanás faz as perguntas é significativa. A palavra assim é cheia de insinuação. O efeito é este. Deus não disse isso mesmo, disse. A palavra Deus disse também é interessante. Quando Satanás se refere ao Senhor Deus, ele o faz só como Deus. Essa omissão é indício da sua atitude rebelde diante de Deus Todo-Poderoso. Ou seja, ele confronta a mulher segundo a palavra do próprio Deus. A abordagem inicial de Satanás é para enganar, não para negar. É para causar dúvida, não desobediência. Ele não chega até a mulher como um inquiridor. Ele deliberadamente distorce o mandamento de Deus, mas de forma a sugerir. Talvez eu esteja errado. Por isso, corrija-me se me enganei. Ora, a mulher nunca teria começado essa conversa. Era uma completa subversão da ordem de autoridade estabelecida por Deus. A ordem era Adão e Eva, criatura. Adão e Eva deviam expressar o domínio de Deus sobre a sua criação. Eva não teria hesitado em reprovar a conversa, não fosse a maneira pela qual Satanás a iniciou. Se Satanás tivesse começado por desafiar o mandamento de Deus ou a fé que a mulher tinha nele, a escolha dela teria sido muito fácil. Mas o que ele fez foi distorcer o mandamento de Deus. Ele colocou a questão de forma a parecer estar mal informado e precisar de correção. Poucos de nós conseguem evitar a tentação de dizer aos outros que estão errados. E assim, por incrível que pareça, a mulher começa a trilhar o caminho da desobediência, supondo estar defendendo Deus contra a serpente. A mulher significa a noiva de Jesus, a igreja pura, a igreja sagrada e consagrada ao noivo Jesus, ao Rei Jesus. Agora voltemos nossos olhos para Chico Xavier, que escreveu mais de 400 livros espalhados e conhecidos no mundo inteiro, tornando-se uma das figuras mais proeminentes na divulgação do Evangelho segundo o Espiritismo. Por bem mais de 50 anos, suas obras se tornaram mundialmente conhecidas, propagadas, estudadas e aceitas. Além dos livros, ainda existem a radiodifusão, as redes de televisão e agora as redes sociais, que são muito utilizadas para a popularização e divulgação da profecia. Com o avanço desenfreado da tecnologia, atualmente se tem adotado todos os canais disponíveis nos meios digitais, as chamadas redes sociais, para difundir suas mensagens, suas doutrinas, dogmas e propósito. Ou seja, estão ocupando todos os meios existentes para alcançar as pessoas. É claro que esse momento que estamos vivendo é sim um momento de fim dos tempos, mas é necessário enxergar um pouco mais além, com outros olhos. Essa mensagem me remete a uma preparação espiritual e psicológica
para a aceitação do período do anticristo. Profecias estão no imaginário da vida humana há milênios, em um profeta que venha em nome de Deus e com a prerrogativa de ser um fervoroso discípulo de Jesus, multiplica em muito a aceitação sem resistências. Segundo os relatos do próprio Chico, essa profecia foi uma mensagem do próprio Jesus Cristo. Vejamos então, o cristianismo tem como base um único livro sagrado, e deste, por diversas formas humanas de compreensão, infelizmente, nem todos os entendimentos quanto ao que está escrito têm consenso, surgindo assim inúmeras e distintas doutrinas. Devido à expansão do cristianismo para as religiões gentílicas pagãs, a penetração de ideias provindas de outras fontes não cristãs, trazidas por conversos de antecedentes pagãos, modificaram as crenças e as práticas cristãs, surgindo várias teorias de doutrinas distintas. O fator determinante é conhecer a origem do cristianismo, que não se inicia ao mesmo tempo que seu livro de referência, a Bíblia Sagrada, mas sim como consequência direta dos seus ensinamentos e da promessa do Messias, prometida ao longo do tempo através do então livro sagrado dos judeus, que atualmente forma o chamado Velho Testamento da nossa atual Bíblia. Precisamos desvendar ainda os principais movimentos que surgiram ao longo do cristianismo, pois muitas das decisões tomadas em concílios influenciaram em muito grandes mudanças na forma de ensinar e praticar o Evangelho de Cristo ao decorrer dos séculos. O movimento cristão surgiu a partir dos ensinamentos de Jesus de Nazaré e seus apóstolos, com profundas raízes no judaísmo. Seu ministério de estrutura em torno de um novo conceito no relacionamento de Deus para com os homens. Para os cristãos, Jesus é indiscutivelmente o Messias anunciado e prometido por mais de 2000 anos, por inúmeros profetas relatados nos livros do Antigo Testamento que compõem a atual Bíblia, e muito aguardado pelos judeus, que não o aceitam até os dias atuais. Martinho Lutero escreveu em 1517. É perigoso se falar da Igreja atual de Cristo, bem como de muitas doutrinas sem conhecimento profundo dos termos decididos nos concílios, pois hoje a falta de conhecimento é profundo e muitos líderes andam falando do que não entendem e acabam incorporando aos ensinamentos do sagrado usos e costumes diversos, bem como tradições culturais locais, como se fosse algo divino. Há muito tempo, a verdadeira Igreja de Cristo vem sendo vítima de falsos profetas, falsos apóstolos e falsas doutrinas. Tal problema se repete até os dias de hoje. O apóstolo Paulo escreveu que muitos já estavam passando para o outro evangelho em Gálatas 1:6. Ele escreveu que foi forçado a lutar contra falsos apóstolos, obreiros fraudulentos que estavam dissimuladamente transfigurando-se em apóstolos de Cristo, em 2 Coríntios 11:13. Um dos grandes problemas que ele teve que lidar foi o dos falsos irmãos. Perto do final do primeiro século,
Como vemos no terceiro livro de João, de 9 a 10, as condições ficaram tão terríveis que os falsos ministros se recusavam abertamente a receber os representantes do apóstolo João e até excluíam os verdadeiros cristãos da igreja. Não demorou muito para que verdadeiros servos de Deus se tornassem uma minoria marginalizada e dispersa entre aqueles que se autodenominavam cristãos. Uma religião muito diferente, agora comprometida com muitos conceitos e práticas enraizadas no antigo paganismo. Essa mistura de crenças religiosas veio a ser conhecida como sincretismo, que apoderou-se e modificou a fé estabelecida por Jesus Cristo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormitará. 2 Pedro 2, 1 a 3. A melhor arma contra os desvios da palavra é a própria palavra. Quanto mais nos alimentarmos dela, fazendo dela nossa leitura diária, nosso guia para as decisões e nosso consolo em dias difíceis, tanto mais fácil será identificarmos heresias e nos afastarmos delas. Quanto mais estiver familiarizado com o que Deus quer, mais fácil será identificar o que Deus não quer. Como o mundo espiritual é invisível ao olho humano, é difícil de se compreender devido à sua imaturidade. A todo momento surgem falsos mestres e profetas, dando a sua interpretação conforme seus entendimentos e interesses pessoais. Sábias são as palavras do Mestre Jesus. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, em Mateus 7,15. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, em Mateus 24,11. O apóstolo Paulo nos adverte. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Em Romanos 16, 17 e 18. Tende cuidado para que ninguém nos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Colossenses 2, 8. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão ao rebanho. Atos dos Apóstolos 20, 29. Sabemos que é a nossa missão de lutar e pregarmos a pureza do Evangelho de Cristo, alertando o povo quanto às falsas e deturpadas doutrinas, orientando as pessoas a estudar a Bíblia e pedir a Deus o dom do discernimento para não mais serem enganadas e exploradas
como acontece na atualidade. Bem, diante dessas observações colocadas, vamos voltar ao vídeo, em que tudo vai depender da boa vontade do homem, do esforço apenas humano, para que tudo melhore e aconteça uma nova era em um novo mundo. Parece tudo muito bem estruturado, muito bem entendido e aceito. Mas depois das observações de alertas sobre os profetas e sobre os enganos das religiões, das misturas pagãs, do sincretismo, nós precisamos prestar atenção no que diz a palavra de Deus a respeito disso. Preste atenção no que diz o Salmos 49, 8 e 9. Mas nenhum homem a si mesmo pode salvar-se, nem pagar a Deus o seu resgate. Caríssimo é o preço da sua alma, jamais conseguirá. Quem pagou o preço caríssimo da alma foi Jesus Cristo na cruz. E ele não pregou a mudança de uma nova era. Ele pregou o resgate das nossas almas através dele e não por mensageiros, não por enviados, não por espíritos acionados, espíritos iluminados. Jamais os termos bíblicos se referem a reuniões celestiais para decidir o destino da humanidade. Já foi decidido na cruz. Já foi decidido para aqueles que aceitarem sobre si o preço pago de sangue. Esses terão o direito a uma nova vida, quando ele virá não mais como Messias, mas como Rei. E ele reinará sobre nós. Ele, não mestres e seres vindo de todas as galáxias possíveis. Seria ele. Nós temos que ter muito cuidado. Nenhum homem a si mesmo pode salvar-se. Então não depende de nós, não depende da paz no mundo, não depende da nossa boa vontade e nem das nações. A salvação vem única e exclusivamente através de Jesus, de mais ninguém. Essa é a maior das vaidades proposta lá no Jardim do Éden. Sereis como Deus. Essa é a ilusão humana que triunfa até hoje. Resolvermos os nossos próprios problemas e nos salvarmos a si mesmo e termos domínio sobre as nossas próprias vidas, descartando o senhorio único e exclusivamente daquele a quem Deus nos mandou como Senhor, Jesus Cristo. Ao olharmos para o vídeo e principalmente no fim do vídeo, quando se coloca todas as qualidades, se não estivermos vendo de quem se fala, todos aqueles elogios, as qualidades e os testemunhos, poderia ser confundido com o próprio Jesus quando na terra. E qual é o homem que se compara a ele? Quem tem a pretensão de se comparar a Jesus? Talvez aquele anjo que quis ser como Deus. Aquele anjo que pretendeu subir ao mais alto dos céus e se igualar e se assentar. Nós precisamos ter muito cuidado do que é dito, por
quem é dito e como é dito. Porque não se iluda, Satanás não se mostra feio, não se mostra idiota, não se mostra tenebroso. Ele é um anjo de luz, sábio, tão sábio que o símbolo da sabedoria é a serpente. Então, não nos enganamos. Palavras bonitas conduzem à perdição. E se repetirá o que aconteceu no Éden? Será que nós temos o direito de sermos enganados de novo? Na ilusão bonita de sermos como Deus? Usurpar dele o poder da salvação e nós mesmos resolvermos todos os nossos problemas, nos transformarmos e trazer uma era de paz e felicidade? Onde entra Deus? Onde entra o Éden? Onde entra a serpente? No atiçar da vaidade no coração humano. Façamos essa pergunta. Se olharmos para o que aconteceu no paraíso com a serpente astuta e a mulher, noiva imaculada de Deus, a igreja, perceberemos neste vídeo a mesma indução. Jesus fala, o Evangelho ensina, Jesus nos ensinou, da mesma forma como a astúcia da serpente usou as palavras de Deus contra a igreja, contra a noiva. Estamos repetindo o padrão. Usar a palavra com sabedoria para deturpar as ordens santíssimas e sagradas de Deus? Não foi assim que Deus disse? Dessa vez vemos no vídeo, Jesus nos ensinou, Jesus disse, uma repetição de padrões estabelecidos no princípio da derrubada do homem. Não estou aqui julgando a pessoa de Chico Xavier. Não afirmo que deliberadamente, conscientemente, ele optou por ser um falso profeta, levando, quem sabe, milhões de almas ao engano. A própria noiva de Cristo, a igreja pura, a mulher, como Eva no paraíso, em nenhum momento teve consciência que seu ato levaria a humanidade à perdição. Houve inocência e falta de discernimento no Éden. Pode haver em qualquer momento, por qualquer pessoa, por mais bem intencionada, a obediência que possa parecer. Chico também erra, como muitos, a entender Jesus Cristo apenas como um grande mestre e ao não lhe atribuir sua principal função, o Redentor da humanidade, o único Senhor e Salvador. Mestres sempre existirão, mestre Emanuel, mestre Bezerra de Menezes, esses sempre existirão. Porém, a salvação, a redenção da alma e a promessa de uma vida eterna, pacífica e feliz, só através de Jesus Cristo. A palavra nos diz, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em Atos 14:12. Não tem salvação por Emanuel, não tem salvação por mestres extraterrestres iluminados, grandes irmãos e sábios irmãos.
Não há salvação debaixo do céu, sobre nenhum outro nome que não seja Cristo Jesus. Quanto a milagres, bondades, caridades e tantas maravilhas, o próprio Jesus nos alertou em Mateus 7, de 22 a 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos tantas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se vamos falar em nome de Jesus, usando as palavras de Jesus, então veremos nas próprias palavras de Jesus que essa data limite nunca existiu e nunca existirá. Sim, Jesus fala sobre a data limite em Mateus 24, de 7 a 8, 35, 36. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que eles estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome. Sou eu, o tempo está próximo. E Jesus afirma no 35 e 36, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E eis as palavras dele. Só Deus sabe o dia e a hora exatos. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Nem os anjos do céu. Não existem seres estelares, extraterrestres, que pode afirmar uma data que nem o Filho e nem os anjos sabem. Heresia, sim. Profecia falsa, sim. Falso profeta, sim. Oremos a Deus para que Ele tenha misericórdia dos enganados. E vamos torcer, já que não podemos orar por um morto, que Chico tenha sido apenas iludido, sem consciência de que instrumento ele estava sendo e para quem estava sendo. De Jesus não foi. Palavras de Jesus. Bem, como podemos observar, eu dividi o vídeo em duas partes. Na verdade, eu só publiquei observações na parte de Chico Xavier. E ficou de fora a parte de comentaristas, como ufólogos, cientistas, embaixadores, os doutores do nosso tempo. Ficou de fora de propósito, porque Chico Xavier é a parte importante, o documentário é sobre ele. Então, essas pessoas, os doutores de importância renomada dentro da nossa atualidade, ficou como uma segunda parte. Como a ideia foi captada, recebida e desenvolvida em nosso meio. Essa é a parte que cabe a eles. E essa parte eu chamei de crença, como o vídeo se divide em religião e crença. A crença desses homens levaram ao entendimento de aceitação de uma nova era. Essa parte me remete ao Anticristo e ao Apocalipse. A Bíblia diz que a humanidade está vivendo no tempo final, na última era.
na última dispensação, no último período da história da Terra. O que é o anticristo? A Bíblia afirma que surgirá o anticristo opondo-se à verdade e ao próprio Cristo. Ela diz em 2 Coríntios 11, 4, 13 a 15. Porque se alguém vem e vos prega outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Antes da segunda vinda de Jesus, haverá uma manifestação do grandioso e final anticristo, o anticristo que ainda está para vir. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Também diz em 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 10, e então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará como sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam amor da verdade para serem salvos. Isso nos remete à nova era, uma farsa do diabo. Muitos imaginam que a nova era trará solução para todos os problemas da humanidade, pois não sabem que as propostas apresentadas pelos patrocinadores desta doutrina constituem uma farsa de Satanás, o qual se prepara para se apossar, através do anticristo e o falso profeta, do governo humano, após o arrebatamento da igreja. Conforme se lê em Apocalipse 13, de 4 em diante, e adorarão o dragão, Satanás, porque deu a sua autoridade à besta, o anticristo. Também adorarão a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Quem é semelhante aos extraterrestres? Quem poderá combater contra eles? A nova era nada mais é do que uma farsa do diabo, com o propósito de enganar os homens, a fim de levá-los a acreditar que terão em breve um paraíso de delícia e prosperidade. No entanto, o que os aguarda é a grande tribulação, o sofrimento que nunca houve e depois jamais haverá. A vingança de Deus sobre todos os ímpios que não acreditaram na mensagem do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Evangelho real. Porém, nós sabemos em quem temos crido e podemos clamar com confiança. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Segundo a Bíblia, um momento terrível de angústia, muitas vezes chamado de tribulação, terá lugar na terra, pouco antes da segunda vinda de Cristo.
O livro de Apocalipse trata dos eventos associados com a grande tribulação, em maior detalhe de que qualquer outro livro do Novo Testamento, com o expresso propósito de João de instruir as igrejas a respeito dos eventos finais. João afirma explicitamente que os crentes vitoriosos da tribulação vêm de toda a nação, tribo, povo e língua, em Apocalipse 7:9. Em Apocalipse 22 de Jesus, 22 a 16, Jesus reivindica ter enviado o seu anjo a João para testificar estas coisas à igreja. É difícil ver como as mensagens dadas pelo anjo a João poderiam ser um testemunho para as igrejas se a igreja não está diretamente envolvida nos eventos descritos nos capítulos 4 a 19. Em outras palavras, na maior parte do livro. O Apocalipse descreve uma divina proteção através de um anjo que sela os servos de Deus em suas testas. Apocalipse 7:3. Para que sejam protegidos quando a ira de Deus sobrevir sobre os impenitentes. Em Apocalipse 9:4. Por fim, o povo de Deus será resgatado pelo glorioso retorno de Cristo. Apocalipse 16:15 e 19, de 11 a 21. O Apocalipse, então, retrata um retorno pós-tribulacional de Cristo. O fato é que o Apocalipse descreve a igreja como sofrendo perseguição por poderes satânicos durante a tribulação final. Lembremos, a mulher significa a igreja. Em Apocalipse 17, fala sobre a prostituta. Quem é a prostituta descrito em Apocalipse 17 e qual a importância que ela tem tanto para o nosso tempo e no fim dos tempos? Vamos lembrar que a mulher na Bíblia é entendida como a noiva de Cristo, a Igreja Imaculada, pronta para desposar o Cordeiro. Então, nessa linha, devemos entender que a prostituta é uma mulher que não se guardou para o noivo. Antes, deixou de ser imaculada e se rendeu a prazeres mundanos, trocando-se por benefícios e honrarias da luxúria. Ou seja, a prostituta, em também sendo mulher, também é uma igreja, não mais imaculada, não mais aguardando pelo noivo. O cordeiro, mas ainda assim, igreja. Nós observamos durante o vídeo o comentário sobre a igreja, qual a visão da igreja, qual a postura, qual o direcionamento. De qual igreja o vídeo fala? Vamos continuar falando da prostituta de Apocalipse 17, também conhecida como Babilônia. É uma das figuras centrais no que diz respeito à profecia do fim dos tempos. Ela tem sido bem ativa desde os dias da igreja primitiva, especialmente em nossos dias modernos. É importante saber quem é a prostituta e qual a importância que ela tem para nós. O espírito da prostituta é relatado em Tiago 4:4. Podemos obter uma imagem clara do que a prostituição espiritual parece a Deus. Infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A amizade do mundo é inimiga de Deus, não há meio termo. Ou você alinha-se com Deus ou com o mundo. Qualquer outra coisa é considerado adultério aos olhos de Deus. Mas isso é exatamente o que o espírito da prostituta tenta fazer. Ela tenta misturar Deus com o mundo e oferecem o melhor dos dois mundos, como se isso fosse possível.
A adoração de Mamon nunca será compatível com a adoração a Deus. Jesus já alertou. Ou há de escolher a Deus ou a Mamon. A totalidade do evangelho da prostituta é a pregação que você pode ter tanto o mundo quanto Deus. Ela usa a palavra de Deus e cita muitos versos e expressões que soam muito bom e piedoso. Mas por baixo de todo esse ouro reluzente, há uma corrente obscura de egoísmo e orgulho. A parte mais perigosa sobre a prostituta é que ela pode ser muito difícil de reconhecer. Ela apresenta seu vinho em um cálice de ouro, como diz Apocalipse 17:4, que é a palavra de Deus. Todas as palavras e frases e doutrinas ela prega com um olhar piedoso, porque ela usa versículos da Bíblia para apoiar suas mentiras. Este é um truque comum de Satanás e seus servos, relatado em 2 Coríntios 11:14. Seu evangelho soa muito bem de primeira e faz as pessoas se sentir bem e aquecidos. Ela apresenta todas as recompensas de uma vida piedosa e tira as condições. É como a prostituta consegue enganar as pessoas, e muitas pessoas caíram sob a influência da prostituta. A pregação distorcida da prostituta é o vinho da sua prostituição, como diz em Apocalipse 17:2. E com o vinho é fácil ficar bêbado, fora os bons sentimentos que a pregação da prostituta dá. No final, porém, sua pregação leva a uma verdadeira vida com Cristo, na vitória sobre o pecado. A pregação da igreja. Em 1 Pedro 4:1. Isto está em forte contraste com a pura água da vida que Jesus pregou, em João 7:38-39. O espírito da prostituta está ativo em muitos aspectos sobre a terra, tanto em nível individual e em uma escala mais ampla. Em nível individual, ela tenta influenciar as pessoas a viver tão perto do mundo que podem declarar-se como cristão, mas ao mesmo tempo, ao viver de acordo com os valores mundanos ou puramente humanos. Se isso é viver de acordo com as suas próprias concupiscências, pecando um pouco à margem, desfrutar os prazeres deste mundo ou na sequência de um conjunto de regras rígidas ou código de ética que não é de Deus. Em uma escala mais ampla, o espírito da prostituta também é ativo nas igrejas de todo o mundo, trabalhando para deformar os puros ensinamentos de Deus e seguir em igrejas e denominações inteiras para longe da verdade e para a escuridão de suas mentiras. A meta da prostituta não é derrubar o cristianismo e a religião completamente. Pelo contrário, ela adora igrejas. A prostituta é a maneira de enterrar uma agulha em um palheiro de Satanás. Torna-se mais difícil reconhecer o verdadeiro viver do cristianismo quando se está rodeado por tantas meias-verdades e palavras bonitas. Satanás sabe que ele não pode convencer todos a simplesmente abandonar completamente Deus e tornar-se ateus, pelo menos não imediatamente. Assim, ele dirigiu seu servo à prostituta, para lentamente corrompê-los longe da pura verdade da palavra de Deus e voltar-se para o mundo. Ele começou a trabalhar quase imediatamente depois que Jesus morreu. Paulo escreve à igreja em Efésios: porque eu sei isto, que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, que não pouparão o rebanho. Também
A partir de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Em Atos 29, 30. Esses lobos ferozes eram ninguém menos que os servos da prostituta. Ela começou pequena e pregou um cristianismo que era principalmente verdade, com um pouco do mundo misturado. Mas, com o número de seguidores ávidos, cresceu. Ela desenvolveu e muito seu evangelho ainda mais. Um avanço rápido e hoje muito da cristandade que é pregado é tão longe da palavra de Deus que é quase irreconhecível. A prostituta é a resposta de Satanás para a noiva de Cristo. Enquanto a noiva está trabalhando na terra para espalhar a verdade do Evangelho, a prostituta está trabalhando duro para espalhar divisão e mentiras. Estes dois amargos inimigos que estão bloqueados em um grande conflito espiritual que vai durar mesmo até o arrebatamento, quando a noiva vai ser levada para casa para estar com Cristo. E em torno da época do arrebatamento, quando a noiva terá partido, as condições do mundo vão ser tão ruins que Satanás não terá mais necessidade da prostituta. A prostituta será lançada fora pela besta. As autoridades que finalmente rejeitam a Deus e contribuíram com o seu poder sobre essa conquista humana também será derrubado. A prostituta vai perder todo o seu poder e então será completamente destruída. Este é o julgamento de Deus sobre ela, em Apocalipse 18, 21 a 24. A ira de Deus sobre a prostituta será tão grande que ele vai fazer a fumaça do seu tormento se levantar para todo sempre, como um lembrete da sua traição. Em Apocalipse 19, 3. E como último alerta, diz em Apocalipse 18, de 4 a 5. E ouvi outra voz dizendo do céu: sai dela, povo meu, para que não serdes cúmplices em seus pecados, e para que não incorram nas suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Reflitamos sobre tudo isso, principalmente essa última palavra. Sai dela, povo meu. Sai desse engano maligno, sai dessa visão distorcida de Deus sobre mandar uma nova era de paz aqui na terra, que não seja a segunda vinda do único Salvador e Redentor. Só Jesus Cristo salva, e a salvação completa e final só após a sua segunda vinda. Oremos, irmãos. Bem, então é isso. Eu vou ficando por aqui e só para lembrar, eu fiz a postagem, postei o vídeo original de Data Limite segundo Chico Xavier, está postado neste canal. Em seguida, eu postei o vídeo sobre os tópicos, também postado nesse canal. E por último, esse último vídeo dando o meu entender sobre os assuntos. Então, desde já, eu agradeço. E, para lembrar, quem não viu o vídeo original, está postado no canal. Logo depois, os tópicos cortados com as observações, para, enfim, chegarmos aqui. Vocês fiquem à vontade, olhem com calma. E vamos orar sim. Vamos orar para que muitas almas ainda sejam salvas e saiam do engano.